O boy não gosta de sair, parece que ele tem algum bloqueio. Eu queria conhecer ele, mas não sei o que fazer. Às vezes eu acho que vocês estão assim em casa, né? Ai, minha vida tá tão fácil, tão simples, tão entediante. Eu queria arrumar um problema pra chamar de meu. Que tal me interessar, me apaixonar por um homem problemático que tem bloqueio, que não gosta de sair de casa, que eu nem conheci, mas já tô tendo dificuldade aqui pra interagir. Vocês não tem nada mais pra se preocupar, não, gente. Vamos arrumar um homem que ajude vocês na vida, que acrescente, não que cause mais problema. Quanto mais tempo o homem fica solteiro, menor a chance dele casar. Quanto mais tempo o homem passa solteiro, mais ele começa a gostar da solitude dele, de ficar tranquilinho na dele, de ficar com uma gata aqui, uma gata ali, uma ficante aqui, uma ficante ali. Ele vai começar a ficar tranquilinho e vai falar, mano, eu vou casar pra quê? Eu vou namorar pra quê? Vou arrumar uma mulher maluca pra me incomodar pra quê? Quanto mais o tempo passa, mais ele fica bonito, mais ele fica shapeado, mais ele ganha dinheiro, mais ele faz viagem, mais ele tem amigos top. Irmão, ele vai querer casar pra quê? Ele simplesmente vai querer ficar na boinha dele, vai ficar tranquilinho. É por isso que tem tanto cara aí de 30, 35 anos, 40 anos que, pô, você pergunta pro cara quanto foi a última vez que ele namorou e fala assim, mano, faz 10 anos, faz 5 anos que eu não namoro, tô solteiro faz muito tempo. E, pô, ele vai continuar solteiro. Porque esse cara tá pegando muita mulher, ele tá pegando muita mulher tá querendo ele. Aí as mulheres começam a dar, tipo assim, ah não, mano, porque eu vou conseguir mudar ele, vou conseguir conquistar ele vai me assumir, ele vai querer casar comigo. Não vai, querida, ele só vai ficar te enrolando ali por um tempão. O cara passou de 5 anos solteiro e esquece, ele não vai namorar mais. Ele vai ficar um bom tempo sem namorar, porque esse cara simplesmente não se apaixona, mano. Imagina 5 anos, 5 anos o tanto de mulher que esse cara conheceu e ele não se apaixonou perdidamente por uma e não fez questão dela ficar, velho. Tipo assim, é só raciocinar, amor. E segue pra mais. Você já parou pra pensar por que tantos eventos voltados pra pessoas solteiras estão com uma ausência curiosa? Uma cadeira vazia aqui, outra ali? Não é falta de divulgação, não é falta de interesse, é uma mudança de comportamento que ninguém esperava ver tão rápido. E quando você entender o que está por trás disso, vai olhar para as relações modernas com outros olhos. Por que que os homens não estão querendo relacionamento sério com as mulheres, né? A maioria das mulheres solteiras sempre reclama, ah, não tem homem, não tem homem. Gente, na verdade tem, né? Mas essa é uma questão que, assim, envolve várias camadas e se a gente aprofundar um pouquinho, a gente consegue entender, né? Inclusive questões ligadas ao emocional deles, à cultura mesmo, questões sociais também, né? A maioria deles tem muito medo de perder o controle da própria vida deles. Como, assim, a maioria deles, né, recebe, né, na própria criação, a questão da liderança, né, de tomar a frente. Para eles é muito difícil estar dividindo o poder com outra pessoa. É como se eles estivessem perdendo a força. E a maioria deles, assim, eles não querem assumir essa responsabilidade, né, principalmente porque, assim, um relacionamento, ele exige, né, que esse homem, ele precisa ter uma escuta ativa, ele precisa ter um envolvimento emocional para vocês, que ele não quer se doar e às vezes eles querem, assim, prazeres mais rápidos, então muitos acabam indo em fuga, né, através de fácil, pornografia, ou então sentem prazer mesmo com vício, né, através do álcool, enfim, outras coisas, porque eles querem coisas rápidas, eles não querem coisas duradouras, então eles já não têm muita paciência para isso. É claro também que tem a parcela daqueles homens que carregam muitos traumas, né, e também homens que tiveram relações rasas, né, porém não querem se entregar para uma relação mais duradoura, né, mais qualitativa, né, e não quantitativa. Tem aqueles também que não querem assumir compromisso mesmo, porque eles não querem dar satisfação para ninguém, eles prezam muito pela liberdade, o que tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas é como se eles criassem, assim, um escudo, né? Olha, essa pessoa já tá se aproximando de mim, então eu vou viver num casulo. E não é assim, às vezes é a própria mente da pessoa, né, que joga contra ela. E tem outra questão também que é uma realidade, muitas mulheres não falam disso. Eu já falei uma vez e vou voltar a repetir, que é a questão da pensão socioafetiva, que sim, ela acontece, tá? São poucas mulheres que fazem isso, mas existem uma parcela de mulheres com má intenção que se relacionam com homens para poder ter algum tipo de benefício. E aí, infelizmente, né, a maioria acaba pagando por um preço que não é delas, né? E aí eles já ficam com 2 pés atrás. Se eu tiver errado, vocês falem pra mim. Tem um cara que você conhece. Pode ser seu amigo, seu vizinho, talvez você mesmo, que simplesmente parou de buscar ativamente um relacionamento. Não é amargura, não é desistência. É mais como uma escolha silenciosa. Ele está bem. E isso, por algum motivo, incomoda muita gente ao redor. Homens, vocês têm que pagar todas as contas. Mulheres, não aceitem menos que todas as contas pagas. Mas, Andressa, você trabalha pra caramba? Sim, eu trabalho pra caramba. Eu construo uma vida. Mas eu não aceito menos que todas as contas pagas. E não vou aceitar menos que todas as contas pagas. Ah, mas por que você é assim? Porque quando a mulher abdica de carreira, de tudo, para cuidar da família, isso não é valorizado. Porque muitas mulheres em ascensão abrem mão de suas carreiras
para se dedicar àquela casa, para que aquele homem possa trabalhar, possa prover e assim cumprir o que está no script da nossa sociedade, que o homem deve prover. Eles crescem, eles evoluem, eles disparam na carreira porque essa mulher está no suporte e quando acaba, esse homem dá migalhas para o filho. Eu tenho uma grande amiga que é uma baita de uma profissional, eu acabei de encontrar com ela. Ela veio conversar comigo para tentar ter uma luz. Ela engravidou a pedido de um cara. Esse cara que dizia que teve uma esposa com câncer e ela não pôde dar filhos para ele. E ela faleceu, que era uma história muito... que o maior sonho dele era ser pai. Trabalha com jogadores de futebol, tem uma empresa de comunicação. Anda com um carrão. CRV é um carrão, né? Um Honda CRV. É um carrão. Eu tô com as mensagens aqui. Vai dar R$200 por semana. Mas ele pagava o leite e as fraldas. Então agora ele não vai pagar nem mais o leite, nem mais as fraldas. E além de tudo, ela já fica com a criança no final de semana inteiro, a semana inteira, e ele ficava no final de semana. Ele não vai mais ficar todos os finais de semana. Ele vai ficar final de semana sim, final de semana não. É assim que funciona. E ela precisa trabalhar, ela precisa bancar esse filho, ela precisa fazer das tripas coração enquanto ele viaja, ele curte, ele tá na resenha e ele tira várias fotos fofas, muito fofinhas, de super pai na internet. Então, mulheres, pensem bem, porque o filho é e sempre será da mãe. A gente vive num tempo em que independência virou um valor altíssimo. Independência financeira, emocional, social. Isso é incrível, de verdade. Mas aí surge uma pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. Será que quando todo mundo fica tão bem sozinho, o desejo de construir algo junto diminui? Vivemos em uma era em que cada vez mais homens estão escolhendo a solidão ao invés de relacionamentos. Eu posso te afirmar que isso não é por falta de desejo, mas sim por um excesso de lucidez que está surgindo na mente dos homens. O homem moderno está percebendo aos poucos que o jogo mudou e que o amor tem virado um campo minado. Hoje é comum você olhar ao redor e observar mulheres com um nível de exigência altíssimo, mas com muito pouco e na maioria das vezes até nada para oferecer, além da própria aparência. Essas mulheres querem estabilidade, conforto, status, mas esquecem que respeito, paz e reciprocidade vale muito mais do que um rosto e um corpo bonito. Esses homens não estão de forma alguma fugindo do amor. Estão se protegendo do desequilíbrio emocional, porque o que mais se encontra hoje são mulheres emocionalmente instáveis. É como uma epidemia. Mulheres presas a traumas do passado, inseguras e acostumadas a culpar o homem por tudo de ruim que acontece. E ainda existe uma situação que agrava. O Estado colocando todo o poder na mão dessas mulheres. O risco se torna auto-iminente e real. Basta uma mentira, uma chantagem, uma falsa acusação para destruir completamente a vida de um homem. O homem racional olha para isso e pensa: será que vale a pena arriscar a minha liberdade só por uma emoção passageira? E é por isso que tantos homens finalmente estão se voltando para si mesmos, buscando o autoaperfeiçoamento, o desenvolvimento pessoal, investindo seu tempo, esforço, energia e dinheiro no seu crescimento. Não por covardia, mas por autopreservação. Esses homens estão optando por paz, foco, propósito. Esses homens finalmente descobriram que a solitude é muito mais segura e prazerosa do que a instabilidade dos relacionamentos modernos. O homem consciente finalmente entendeu que a masculinidade não está em conquistar muitas mulheres, mas para ter muita sabedoria e ser seletivo o suficiente para evitar todas aquelas mulheres que têm o potencial de destruí-lo. O novo homem não é frio. Ele é estratégico, racional e calculista. E nesse mundo invertido que vivemos hoje, para um homem, ficar só não é covardia e nem fraqueza. É o maior sinal que ele pode dar de sabedoria. E para você que está passando por problemas nos relacionamentos, no reino físico, mental, espiritual, principalmente emocional, está sem uma bússola interna, sem propósito, sofrendo de dependência emocional, carência afetiva, acessa o meu manual do Homem de Alto Valor. São 135 páginas que vão te tirar desse limbo miserável e te colocar na sua melhor versão. Eu te garanto. E para você que deseja conteúdos como esse, só que mais longos, mais aprofundados e mais completos,
Me segue lá no YouTube, o link também tá na descrição. Até a próxima. A narrativa que a gente ouvia por anos era simples. Homem solteiro tá sempre em busca, sempre disponível, sempre querendo. Mas os dados mais recentes, os relatos, as conversas reais estão contando uma história diferente. E ela é muito mais complexa do que qualquer manchete consegue resumir. Conversar sobre os homens não chegarem mais nas mulheres. Eu tava assistindo um filme ontem que é sobre aquela menina que criou os apps de namoro, o Tinder e o Bumble, e Virginia Woolf, eu acho. Ai, pode ser que eu esteja enganado sobre o nome. E aí ela tá num bar e as meninas começam a dizer, nossa, mas tem um cara ali te olhando, tem um cara ali te olhando. Ela fala, ai, acho que eu vou lá. Porque nos Estados Unidos é muito comum que a mulher aborde o homem, ele demonstra interesse, então ela vai até ele. E aí eu sei que em outros países também é assim. E essa cultura, ela tá vindo pra cá, né? E daí as meninas hoje em dia reclamam muito, os caras não chegam mais, os caras não chegam mais. E isso aconteceu depois, né, de eu começar a perguntar assim pra várias pessoas que moram fora, por causa das questões de assédio. Então o cara não chega pra não parecer que ele está assediando a mulher. Então ele dá a entender que ele tá interessado, se a mulher chegar nele é porque ela também tá interessada. E aí, eu acho que essa dinâmica tá mudando e tá começando a acontecer no Brasil também. E eu fiquei pensando, ontem eu fui caminhar e eu fui abordada por um rapaz, né? Ele me viu quando eu tava atravessando a rua, depois ele deu a volta e me interceptou, assim, com o carro na calçada onde eu tava caminhando, e aí baixou o vidro bem educadamente, falou, oi, eu queria muito saber se eu posso ter o teu contato pra falar contigo depois e tal. E ele foi super educado. E aí eu fui super educada com ele, eu passei um contato, né, que eu posso restringir se eu quiser, e fui bem simpática, ele fez algumas perguntas e tudo mais. Ele não me interessa, mas, no primeiro momento pelo menos, mas eu fui super simpática. E isso já aconteceu comigo em alguns lugares em que eu tava acompanhada de algumas amigas e as amigas foram super antipáticas. Eu acho que muito que a gente tem que pensar sobre isso, ao invés de só reclamar, é que quando as mulheres não estão interessadas, elas acabam sendo mal educadas com o cara. E na verdade, hoje em dia, com todas essas questões sobre assédio, com todas essas questões dos aplicativos de namoro mesmo, que facilitam muito a vida do cara, né? Ele só manda mensagem e daí ele consegue saber se está interessado ou não. Quando um cara tem uma iniciativa de te abordar, ele tá sendo super corajoso. E eu acho que vale muito a gente ser educada, mesmo que tu não esteja interessado. Se o cara foi educado, óbvio, né? Se o cara foi mal educado, não. Mas poucos homens hoje têm essa iniciativa. Eu acho que muito por causa dessas questões de assédio e muito porque as mulheres são mal educadas. Porque as mulheres não tratam bem o cara quando elas não querem. Quando elas querem o cara, aí tudo bem. Só que não pode ser assim, porque senão a gente vai sempre desencorajar eles a nos procurar, no caso, a ter iniciativa, né? Queria saber o que vocês acham sobre isso, meninas. Se vocês também concordam, se vocês são educadas ou quando vocês não querem, vocês dispensam de cara pra poupar o tempo. E essas dinâmicas mudaram, né? Eu fiquei solteira há pouco tempo, então eu tô aprendendo de novo. Mas eu acho que evoluíram até pra melhor, porque, né, essa coisa do assédio, assim, é uma coisa que realmente incomodava, quando o cara era muito incisivo. E hoje em dia já não acontece mais, né? Não sei, o que vocês acham? Existe uma cena que está se repetindo em cidades do Brasil inteiro e provavelmente em boa parte do mundo também. Organizadores de eventos voltados para pessoas solteiras olham para a lista de inscritos e percebem algo. A proporção está cada vez mais desequilibrada. Mulheres aparecem, homens não tanto, às vezes bem menos. Isso não é um fenômeno isolado. Não é uma coincidência de uma festa ou outra, é uma tendência que está sendo observada em diferentes formatos, dos eventos presenciais aos aplicativos de relacionamento, passando por grupos de interesse e encontros temáticos. E ela levanta uma pergunta que vale muito a pena explorar com calma. O que está acontecendo com o comportamento masculino em relação à busca ativa por relacionamentos? Antes de qualquer resposta, preciso deixar claro o que este vídeo não é. Não é uma crítica a ninguém, não é um manifesto, não é uma queixa, não é um julgamento. É uma tentativa honesta de observar um fenômeno social real, entender suas causas, seus efeitos e o que ele diz sobre o momento em que estamos vivendo.
porque quando um comportamento muda em larga escala, ele sempre está respondendo a algo, e entender o que é muito mais interessante do que simplesmente apontar o dedo. Então vamos começar do começo. Vamos falar de um valor que ganhou força enorme nas últimas décadas: a independência. Independência virou sinônimo de saúde emocional, de maturidade, de sucesso pessoal. E isso, em grande parte, é uma evolução muito positiva. Pessoas que constroem suas próprias vidas, que não precisam de outra pessoa para se sentir completas, que escolhem relacionamentos por desejo genuíno e não por necessidade ou pressão social, isso é um avanço real. Mas aqui vem o ponto que pouca gente toca com franqueza. Quando independência vira o valor máximo de uma cultura, ela também pode, sem querer, mandar uma mensagem ambígua sobre relacionamentos. Se você é completamente autossuficiente, se você não precisa de ninguém, se depender de alguém, é quase um sinal de fraqueza. Qual é o espaço que sobra para construir algo junto com outra pessoa? Isso não é uma crítica à independência, é uma observação sobre o que acontece quando qualquer valor é levado ao extremo. A autossuficiência total pode ser tão isolante quanto a dependência excessiva, só que ela é socialmente celebrada, então ninguém percebe o problema tão facilmente. E os homens, especialmente os que têm algum nível de consciência sobre dinâmicas sociais, estão lendo esses sinais. Quando uma cultura comunica, explícita ou implicitamente, que não precisa de você, que está muito bem sem você, que qualquer expectativa sua é um fardo. Muitos simplesmente param de se oferecer, não por raiva, não por ressentimento, mas por uma leitura básica de ambiente. É como chegar numa festa onde você claramente não está sendo esperado. Você pode ficar, mas vai ficar desconfortável. Ou você pode simplesmente não ir. Tem um aspecto do comportamento masculino em relação a relacionamentos que é pouco discutido com empatia: o custo emocional de buscar ativamente. E aqui não estou falando de rejeição no sentido óbvio. Todo mundo passa por isso e faz parte da vida. Estou falando de algo mais sutil. Historicamente, a iniciativa de aproximação afetiva foi mais atribuída aos homens. Isso gerou uma dinâmica específica. Eles aprendem desde cedo a se expor, a arriscar, a lidar com respostas que muitas vezes não são só não, mas vêm acompanhadas de julgamento, escárnio ou indiferença ostensiva. Em ambientes digitais, isso fica amplificado. Em eventos presenciais, pode ser mais suave, mas o risco continua lá. Com o tempo, e com mudanças culturais que elevaram o padrão de expectativas de forma legítima, mas que às vezes também criaram um ambiente de hipercriticalidade, muitos homens chegaram a uma conclusão pragmática. O retorno emocional da busca ativa não está compensando o desgaste emocional envolvido. Isso não é uma crítica às mulheres que têm padrões altos. Ter padrões é absolutamente legítimo, mas é importante entender que quando o ambiente percebido como hostil ou sem retorno, a resposta comportamental natural é o recuo. E esse recuo não precisa ser dramático, não precisa ser declarado. Ele simplesmente acontece de forma silenciosa e gradual. Você para de ir aos eventos, para de mandar a primeira mensagem, para de se inscrever nas listas, não porque desistiu de tudo, mas porque sua energia foi redirecionada para outras coisas: trabalho, amigos, hobbies, projetos pessoais, coisas que oferecem retorno emocional mais previsível. Existe um conceito em psicologia chamado paradoxo da escolha. A ideia é que, a partir de certo ponto, ter mais opções não nos torna mais felizes, nos paralisa. Porque com muitas opções, a responsabilidade pela escolha errada recai inteiramente sobre nós. E o medo de escolher errado pode ser maior do que o prazer de escolher bem. E isso se aplica, de formas diferentes, a ambos os lados da equação. Mas tem uma dimensão específica que vale explorar aqui. Quando mulheres conquistam independência econômica e emocional, o que é algo genuinamente positivo, elas também conquistam a liberdade de ser muito mais seletivas.
e seletividade elevada, combinada com um mercado afetivo amplo e acessível via tecnologia, pode criar um ciclo onde a busca pelo ideal perfeito adia indefinidamente as conexões reais. Para os homens que estão do outro lado dessa equação, a percepção, certa ou errada, é de que os critérios são muito altos e o espaço para errar é muito pequeno. E numa cultura que também cobra deles autonomia, sucesso e não demonstrar vulnerabilidade, a saída mais fácil é sair mesmo, sair da busca. Pelo menos por um tempo. O resultado é curioso. Temos, simultaneamente, mais pessoas solteiras do que em décadas anteriores, mais ferramentas para se conectar do que nunca, e uma sensação generalizada de que as conexões genuínas estão mais difíceis de encontrar. Esse paradoxo merece atenção. Seria desonesto apresentar só um lado dessa história. Então vamos ser honestos sobre o que diferentes perspectivas enxergam nessa situação. Tem quem olhe para esse recuo masculino e veja um problema de expectativas não ajustadas. Homens que cresceram com modelos de relacionamento que não existem mais, que não atualizaram sua compreensão do que uma parceria moderna envolve, que buscam algo que o outro lado não está mais disposto a oferecer da mesma forma. Essa leitura tem validade. Mudanças culturais exigem adaptação de todos. Tem quem veja um problema de comunicação e de descasamento de expectativas entre o que se espera de um parceiro hoje e o que está sendo comunicado durante o processo de aproximação. Que muito do recuo poderia ser evitado se houvesse mais abertura e menos jogo de expectativas implícitas dos dois lados. Tem quem aponte que a culpa, se é que esse é o termo certo, está nas estruturas sociais mais amplas, num capitalismo que transformou relacionamentos em mais um mercado de consumo, onde as pessoas são opções a serem descartadas quando algo melhor aparece, dificultando a construção de vínculos profundos. E tem quem simplesmente diga que as pessoas estão evoluindo, que mais pessoas escolhendo a vida solo é um sinal de maturidade social, que nem todo mundo precisa estar num relacionamento para ter uma vida plena, e que isso deveria ser celebrado, não problematizado. Todas essas perspectivas têm algo de verdade, e provavelmente a realidade está numa sobreposição de todas elas, em proporções diferentes dependendo da história de cada pessoa. Aqui é onde a conversa fica mais séria. Porque, enquanto a narrativa cultural celebra a autossuficiência e a vida solo, pesquisas sobre bem-estar humano continuam apontando na mesma direção. Conexão afetiva genuína, não necessariamente romântica, mas profunda, é um dos fatores mais associados à saúde mental e física de longo prazo. Não é sobre ter ou não ter um parceiro. É sobre o nível de conexão real que uma pessoa tem com outras. E os indicadores de solidão, não o estado civil, mas a sensação subjetiva de estar desconectado, estão aumentando em vários países, especialmente entre homens jovens. Isso é preocupante não como argumento moral, não como, portanto, todo mundo deveria buscar um relacionamento. É preocupante porque sugere que o recuo não está necessariamente levando as pessoas a uma vida mais plena. Em muitos casos, está levando a um isolamento que não é escolha consciente, mas resultado de um ambiente percebido como hostil ou sem espaço. E quando homens, que historicamente já têm menos recursos emocionais e sociais para lidar com o isolamento, não por natureza, mas por formação cultural, se retiram ativamente de contextos de conexão, os efeitos podem ser sérios a longo prazo. Não para a dinâmica de relacionamentos como mercado, para a saúde dessas pessoas individualmente. Então é isso, pessoal. Eu sei que esse é um tema que desperta reações das mais variadas e espero que a conversa nos comentários reflita essa diversidade. Se você concordou, se discordou, se ficou com alguma pulga atrás da orelha, me conta lá embaixo. Sem julgamento, sem guerra, só troca honesta mesmo. Se esse tipo de análise faz sentido para você, se você curte vídeos que tentam entender o que está acontecendo na sociedade sem colocar todo mundo em caixinhas, então já sabe o que fazer.
Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho se quiser ser avisado quando sair conteúdo novo e compartilha com alguém que você acha que ia curtir essa conversa. A gente não tem todas as respostas e eu desconfio de quem diz que tem. Mas a gente pode continuar fazendo as perguntas certas. Até o próximo!